Glória a Deus. Essa palavra aqui, irmão, fala de Sansão. A palavra de Deus fala assim: por que Sansão nasceu? Qual era o objetivo de Deus? Sansão, ele veio de uma mulher estéril. Sansão, quando ele nasceu, ele já veio de um milagre. E a palavra de Deus fala aqui que Sansão, irmãos, ele nasceu para libertar o povo de Israel, 40 anos que estava na mão daquele povo em sofrimento. Quando Deus fez aquela mulher estéril ter um filho, já era para um milagre. Sansão já nasceu de um milagre. E quando Deus chama alguém de um milagre, Deus não faz um milagre na minha e na tua vida para vocês ficar servindo o mundo não, viu, irmãos? Sansão já era um projeto de Deus para fazer um milagre na vida de Israel. Israel, por causa de desobediência, estava 40 anos na mão dos filisteus. E Deus teve que levantar Sansão como um juiz para libertar aquele povo. Sansão já nasceu de um milagre. Só que o defeito de Sansão foi não dar valor para o chamado dele. Vamos lá, irmãos? Sansão 13. A palavra de Deus fala aqui de Sansão, irmãos. Aquele povo filisteu, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E ficaram na mão dos seus inimigos. Eu quero pegar por etapa, irmão, para vocês entenderem. Porque quando eu olho a palavra, depois eu vou entrar nela. Quando a igreja de Cristo não obedece a Deus da maneira que Deus quer, nós ficamos mercê na mão do nosso inimigo. Sabia disso, igreja? Israel não obedeceu a Deus e ficou 40 anos na mão dos filisteus. Ficou na mão do inimigo. E era povo de Deus. Quando nós não obedecemos a palavra, nós abrimos brecha para o inimigo agir na nossa vida. Você sabia disso, irmãos? Está na palavra. E Israel ficou 40 anos na mão dos filisteus. O que Deus faz aqui? Vamos lá, Juízes 13, 5. Amém, irmãos? Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino era nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Vai lá, irmão, no 7. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho agora, pois não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque o menino será narizeu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. A palavra de Deus fala que Sansão, aquela mulher era estéril. Ela concebeu, ela era estéril. Deus já tinha começado o milagre dentro do ventre daquela mulher. Só que Deus falou aqui assim para aquela mulher: este menino, ele vai nascer e vai me servir por toda a tua vida, até a sua morte. Só que Sansão, irmãos, a visão dele foi para o outro lado. Sansão, a queda de Sansão, foi ele querer fazer coisas erradas que não agradavam a Deus. Vamos lá, irmãos? Vai lá em Juízes 13, 5, irmãos. 13, 5 não. 13, 12. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Aí se você for no 14, no finalzinho, fala assim, ó: tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Sansão, irmãos, ele foi separado, veio de um grande milagre. Vamos lá estudar agora o que fez Sansão cair. Amém? Vamos lá, irmãos, Juízes 24 e 25. O começo da queda de Sansão. Oi. Juízes 13. Agora eu estou indo no 13, 24 e 25, tá? Amém? Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou.
E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Sorá e Estaol. O que eu quero dizer aqui, irmãos? O Sansão, ele não tinha, irmãos, a noção que o corpo dele era o templo do Espírito Santo. Sansão, a primeira queda de Sansão, sabe qual que foi? Foi querer escolher as coisas com os olhos dele, foi querer tocar onde não era para tocar, e foi querer desobedecer a Deus. A queda de Sansão, irmão, foi ele fazer as coisas que desagradavam a Deus. Vamos lá? Primeiro, como começou a queda de Sansão? O erro de Sansão, ele não podia tocar em coisa imunda, irmãos. Ele não podia comer coisa morta, nem beber bebida forte. Só que Sansão não deu crédito à palavra de Deus. Ele fez tudo inverso do que Deus falava. Está em 14, irmão. 14, 8, 9. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre os filhos dos teus filhos, entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse a Sansão a seu pai: tomai-a-me, porque ela agradara os meus olhos. Qual foi a primeira queda de Sansão, irmãos? Foi olhar para as coisas erradas. A primeira queda de Sansão foi, ele olhou e se agradou. Ele não perguntou para Deus se era de Deus aquilo. Só que lá atrás Deus tinha falado para ele: não case com mulher filisteia. Mas mesmo através disso, irmãos, a palavra de Deus fala que Deus ainda deu um escape para Sansão. Sabia disso, irmãos? Ele casou com essa mulher. E lá na frente, vamos ler lá, irmãos, estou querendo a palavra. 14, 17. Não, 14, 8, irmãos. Vamos lá, 14, 8. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-os nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe e deu-lhe, e comeram, porém não lhe deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Sansão não podia tocar em coisa imunda. Como ele não dava crédito para a palavra de Deus, ele foi, pegou esse mel de um leão morto. Ele não podia tocar nisso. E ele foi e tocou na onde Deus não queria que ele tocasse. Esse é o segundo erro de Sansão. O primeiro erro de Sansão foi, ele foi e casou com uma filisteia. Deus não queria isso. Depois ele foi, tocou em coisas imundas, no leão morto. Deus não queria isso para a vida dele. Sabe o que eu quero dizer para a igreja? Quando nós começamos a desobedecer a Deus, a gente vai caindo e não vai percebendo, irmãos. Sansão, ele já estava indo para a queda e não sabia. Porque Sansão não dava crédito no chamado de Deus. Quando nós não damos crédito no chamado de Deus, nós automaticamente vai cair aos poucos. Porque eu costumo falar que o homem não cai de uma vez. Você sabia disso, igreja? Às vezes você vê um irmão, né? Nossa, aquele irmão Deus usava tanto, caiu. Mentira. O homem cai aos poucos. O pecado vem pelos olhos do homem. E se ele alimentar o pecado, desce para o coração. E se for para o coração, ele pratica. Então, Sansão foi assim. Lá na frente, quando chegar na frente de Sansão, o que fez a queda de Sansão foi os olhos dele. Você sabe o que o inimigo roubou, irmão? A primeira coisa que o inimigo roubou de Sansão quando ele caiu, alguém pode me dizer aqui? Foi furar os olhos de Sansão. O diabo é tão sujo, irmão, que quando ele fez Sansão cair, ele tocou naquilo que fazia Sansão pecar. Primeira queda, primeira coisa que o diabo foi roubar a vista de Sansão. Porque é por ali que entrava o erro. Porque Sansão olhava para as coisas erradas e desejava o que Deus não queria. E Deus está falando aqui para alguém: cuidado para onde você olha. Cuidado com aquilo que você quer, às vezes não é da vontade de Deus. E como Deus fala aqui, Sansão
a queda de Sansão não foi só a Dalila. Foi em vários setores. A queda de Sansão foi, ele tocou em coisa linda que não era para tocar. A queda de Sansão, sabe o que foi? Ele gostava, eu vejo que Sansão só gostava de mulher errada. A palavra de Deus fala que ele casou com uma filisteia. Ela conta para Sansão. O Sansão tinha um enigma, que foi e contou ali. Ele guardou o segredo com ele. Ele desafiou os filisteus. Ela conta o segredo, ele conta o segredo daquela mulher dele. E aquela mulher dele vai e conta para o pai dele. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Quando eu começo a entrar assim, eu quero chegar assim, ó. Sabe o que eu vejo aqui? Aqui Deus já estava dando um sinal para Sansão. Qual seria a queda dele lá na frente? Sabia disso? Deus falou assim, Sansão, a sua queda vai vir por aí. Mas ele era tão, ele não dava valor no que Deus fazia, ele era tão, não tinha disciplina com Deus, que ele não conseguia nem enxergar o que Deus falava. Porque a queda de Sansão foi isso. Lá na frente ele caiu na mesma coisa. Ele não conseguia enxergar. Quando ele casou com essa mulher, que ele contou o enigma com essa mulher, e ela passou, Deus, mesmo nisso, Deus foi lá e ainda livrou Sansão. Só que ele falou, Sansão, é por aí, filho, que você vai cair, filho. Eu já estou mostrando por onde você vai cair. É por aí. Mas ele não conseguia enxergar, sabe por quê? Porque ele não tinha cuidado com as coisas de Deus. O homem que o Espírito de Deus repousava sobre ele. O homem que tinha o Espírito excelente de Deus, ele não dava valor nisso. Deus tomava Sansão. Ele rasgava o animal de fora a fora. Sansão, ele foi juiz 20 anos, e mesmo assim ele não conseguiu fazer nada para Israel, porque ele tratava as coisas de Deus de qualquer jeito. Entendeu o que Deus quer dizer para a igreja? 20 anos ele foi juiz de Israel e não conseguiu fazer. Por quê? Porque Sansão olhava para ele próprio. Você sabe qual era a preocupação de Sansão, irmãos? Ele só se preocupava com ele. Ele nunca ele parou para pensar, eu já nasci de uma mulher estéril, Deus me separou com uma obra, Deus tem uma obra na minha vida. Ele não entendia isso. Porque se ele entendesse, ele estava no querer de Deus. E quantas vezes Deus está falando com nós aqui, através de vocês eu vou salvar a tua família. Deus levanta gente para salvar todos. E enquanto nós temos Sansão, a vida fechada, e não entendemos, né, a nossa família perece. Você entendeu, igreja? Deus ia salvar aquele povo através de Sansão. Mas Sansão estava tão preocupado com ele mesmo, que ele não conseguia enxergar o que Deus tinha na vida dele. E 20 anos esse homem reinando, e nada acontecia. Sabe por quê? Porque quando nós pegamos e fazemos a obra de qualquer jeito, nada acontece na nossa vida. Sabíamos? Quando você trata as coisas de Deus de qualquer jeito, quando você trata a sua família de qualquer jeito, quando você faz qualquer jeito, qualquer coisa, nada acontece. Porque Deus chamou Sansão para ser um juiz excelente. Este homem era para ter uma história linda aqui na palavra de Deus. Separado. Imagina se esse homem obedecesse Deus. Imagina, igreja, se ele obedecesse Deus. Imagina. A história desse homem seria completamente diferente, igreja. Se ele obedecesse a Deus. Se ele tivesse seguido Sansão, não toca aqui se ele não tivesse tocado. Ele não daria de brecha para o inimigo entrar na vida dele. Sansão, não faz assim. Se ele tivesse obedecido Deus, irmão, ele seria reconhecido. O filho desse homem foi triste. Porque ele saiu do propósito de Deus. E eu quero dizer para a igreja, eu estar pregando aqui, eu fazer a obra de Deus em para a igreja não significa que Deus aprova meus erros. Sabia disso, igreja? Você sabia disso? Às vezes tem pessoas que até Deus usa para pregar, tem pessoas que até ir na igreja, mas não está dentro da vontade de Deus. Estar na igreja não significa que Deus está provando que você faz de errado. Não é verdade, irmãos? Aí você vê assim, uma pessoa, aí sabe um erro da pessoa, mas Deus usa quem Ele quer, porque Ele é Deus e Ele usou uma juventude para falar não. Mas Deus não aprova erro de ninguém, porque Ele é Deus e Ele é justo. Então eu quero dizer para a igreja, enquanto nós não entendemos que Deus separou a mim e a cada um aqui para uma grande obra e não entendemos e obedecemos, nós vamos ficar na mão do nosso inimigo. Sabia disso? Mas a irmã Rosana,
Sansão foi, em casa dessa mulher, Deus dá o sinal dele, a tua queda vai vir aí. Mas ele estava tão assim, irmão, que ele não conseguia enxergar. Ele pega, resolve essa situação, vai e leva na frente, irmãos. É o que Sansão faz. Vai lá em Juízes 16 anos. Depois que ele armou tudo isso, irmãos, ele casou com aquela mulher, não deu certo, aconteceu aquela bagunça toda, ele me pega, olha o que ele faz. Ó, vai ver a desobediência desse homem, um homem separado por Deus. Vai ver. 16, Juízes 16. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta e entrou nela. Olha o grau de desobediência deste homem. Tinha acabado de errar ali e foi errar de novo lá na frente. Olha, um homem que o Espírito de Deus se apossava dele. Olha o grau da desobediência deste homem. Deus tinha acabado de dar um livramento para ele. Ó, meu filho, essa mulher já te traiu. Você já tocou ali no animal imundo. E eu estou te livrando, E você não está prestando atenção no que eu estou fazendo. Eu estou te livrando. E você não está prestando atenção que eu estou te livrando. Deus livrou. Eu vou dizer uma coisa para a igreja. Não é porque Deus livra uma vez, 2 vezes, que Deus não está vendo o que a gente faz, não, viu, irmãos? Deus vai dando livramento, vai dando livramento, mas uma hora o homem cai. Estou sentindo a presença de Deus assim no meio de nós. Este homem, quantos livramentos Deus deu para este homem? Ele casou errado, Deus foi lá e pegou o erro e consertou o erro. Ele vai dar um toque em coisa imunda, Deus pegou. Eu vejo ali, Deus foi lá e perdoou o erro dele e levantou ele. E Deus continuava com o espírito dele sobre Sansão. Aí ele acaba de errar, vai lá e deita com uma prostituta. O corpo dele, que é o templo de Deus, Deus habitava naquele homem. E ele vai e deita com uma prostituta. Vê o grau de falta de dedicação a Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós não podemos servir a Deus aqui e com o mesmo corpo fazer as coisas erradas ali. Amém, irmãos? A palavra de Deus fala que a nossa boca, ela é santa. Da nossa boca não pode sair palavras boas e palavrão. Corre água salgada ou sai água doce. Não tem como sair duas coisas no mesmo lugar. Não tem. Amém, irmãos? Ou você vive a palavra, ou você está fora dela. E se esse homem tivesse obedecido a Deus, irmãos, esse homem seria conhecido um grande juiz naquela época. Imagina se esse homem, ele, Deus livrando. Deus vencia os filisteus por eles, Deus livrando. E esse homem mesmo assim brincando. Deus manda dizer assim que ele está livrando. Ele está livrando, ele está falando. E mesmo assim tem gente que está brincando. Não brinca com Deus. Porque uma hora ele pode reverter essa situação. Uma hora você vai cair no seu próprio erro. E para sair dali, irmãos, Sansão, para sair do erro dele, sabe o que aconteceu? Ele pagou com a própria vida dele. Deus deu mais uma oportunidade para Sansão lá na frente, mas sabe como ele pagou? Ele teve que morrer junto dos filisteus. Porque, você acha que Deus tinha isso para Sansão, irmãos? Você acha que o nosso Deus é dessa maneira? Essa é a escolha errada. Tudo que ele fez de errado teve consequência. Tudo que você quer errado para a tua vida vai ter consequência. E não adianta culpar Deus. Porque Deus está orientando. Nós é que queremos as coisas erradas. Eu estava em casa ontem limpando, essa palavra aqui, eu estava limpando a minha casa, Deus falou, Rosana. E quando eu começo, pode reparar, quando eu começo a querer só ler, Deus fala, põe esse papel aí, vai falar o que eu estou mandando. Quando eu fico muito, não, Deus, e eu estava assim, Deus vai escrever o que eu estou mandando. Deus não escreve que eu tenho um recado para a igreja dele. Deus manda dizer para a igreja dele. Ele deu promessa para pessoas aqui. Guarda bem que Deus está mandando falar desde ontem. Aleluia. Deus deu promessa para pessoas. Mas Deus manda dizer assim, por causa da rebeldia, porque eu tenho falado e não tenho obedecido, eu tenho falado e tenho obedecido, eu tenho falado e não tenho obedecido, porque eu tenho livrado e não tenho reconhecido, eu vou mudar a promessa. Deus manda dizer assim, tem meu compromisso com a minha igreja, e depois que for eu mexer
de hoje. Para de fazer errar os caminhos que eu estou mandando consertar. E não adianta depois, por que Deus fez assim? Por que Deus falou? Mas Deus não falou assim. Deus está falando aqui hoje que Ele vai mudar planos para conseguir ainda salvar alguém lá na frente. Deus! Ele tem que passar uma Sansão, ele tem que mudar planos aqui. Ele tinha um plano excelente com Sansão. Era excelente o plano. Mas por causa da rebeldia deste homem, ele teve que mudar o plano. E para Sansão não se perder, ele morreu junto com os filhos dele. Quando Sansão desobedeceu a Deus, o diabo foi lá e tocou naquilo que ele mais gostava. Desobedecer a Deus, meu amigo, é cair na mão do teu adversário. Deus é tão misericordioso ainda que Ele ainda dá tanto livramento pra gente. Ele fala, filho, não faz assim, filho, não faz assim, filho, não faz assim, filho, e vai livra. Mas Deus tem falado aqui que vai mudar a história de gente aqui. Glória a Deus. Ele tinha planos de uma maneira e vai fazer de outra, porque tem pessoas que não querem se dedicar. Tem pessoas que estão levando a obra que nem Sansão. Deus está falando, Deus opera, Deus é lindo mesmo assim. Não quer saber de se levantar. Deus manda dizer assim, eu te levantei para salvar a tua família. Glória a Deus. Até quando não vai ouvir isso? Deus manda dizer hoje, aqui para a igreja dele, que ele vai mudar planos. Eu creio. E não adianta questionar ele lá na frente, o que ele está falando hoje. E ele já falou muito lá atrás já. Ele já está falando muito. E Deus só vai dizer assim, eu vou fazer isso, sabe por quê? Para não te perder lá na frente. Porque se eu deixar você ir da maneira que você está, você vai perder a tua força. É muito sério que Deus está falando. Vem junto, Deus está falando comigo. Eu até falei, Marcelo, eu queria limpar a casa, vai escrever, Rosana. Eu queria limpar a casa. Sempre escreve a minha palavra, que eu preciso falar com o meu povo. Sansão, irmãos, era para ter... Agora você imagina, Sansão não era para ser reconhecido. Vamos para na frente o que aconteceu com Sansão, irmãos. Sansão 16:1. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou nela. Aí achando pouco que ele estava fazendo a desobediência, vai em 16:4. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Ele me peca com a prostituta, e depois, sabe o que eu vejo aqui? Um homem que não tem orientação de Deus. Porque quando a pessoa tem orientação de Deus, ela pede, Senhor, da tua vontade aqui, aí, pessoas que fazem tudo de qualquer jeito, não pede se é de Deus, depois reclama. Eu vi aqui na palavra de Deus, Sansão orando 2 vezes. Uma que ele estava no aperto e na outra que ele estava na queda dele. Mas eu não vi Sansão orando para Deus fazer o melhor juiz. Eu não vi Sansão orando para Deus aperfeiçoar a obra. Eu só vi Sansão orando 2 vezes aqui na história de Sansão. E Sansão, irmão, ele poderia ter tido um futuro maravilhoso. Como Deus tem falado, tem pessoas aqui que eu tenho coisas boas lá na frente. Glória a Deus. Se você obedecer. Se vocês obedecerem, tenho eu coisas boas para vocês. Aleluia. Mas se continuar ouvindo a minha palavra e levando de qualquer jeito, eu estou dando livramento, não reconheço o livramento, Deus vai mudar a história aqui. Glória a Deus. E vou dizer uma coisa, ó, vou dizer uma coisa agora na frente, irmãos. Juízes 16. 13. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora com que poderei ser amarrado. Só até aqui. Se você for ver, a primeira esposa de Sansão fez a mesma coisa com ele. Ela importunou tanto que ele contou o enigma. O diabo só mudou de mulher. Você vê essa história aqui? Ele só mudou de mulher. Mas ele usou a mesma estratégia para fazer com a Sansão. A mesma coisa que a outra fez, essa fez. A outra falou, importunando ele. Conta o enigma, conta o enigma, conta o enigma. Ele contou, só que ali Deus ainda livrou ele. Olha como é sério. Ele contou o enigma e Deus ainda teve misericórdia dele e livrou ele. Só que dessa vez aqui, essa mulher importunou ele, ele descobriu o coração dele. Ele contou um segredo que não era dele, era de Deus.
Quando ele contou o segredo que era de Deus, ele abriu a porta para o diabo entrar. Vamos lá na frente, irmãos. Juízes 16. E sucedeu o quê? Impondo ela, e sucedeu o quê? Importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e cercear minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os homens. Entregou na mão do diabo o segredo que ele tinha com Deus. Sabe qual é o segredo que eu e a igreja tem com Deus? É servir a Deus. Sabe qual é o segredo que nós temos com Deus? É ter uma vida de obediência com Deus. Quando você começa a relaxar com Deus, quando você começa a fazer de qualquer jeito, sem querer você vai entregando para o diabo e abrindo seu coração. Porque o diabo, irmão, tem uma pregação que eu vou pregar, mas é outra igreja que Deus me deu. O diabo, olha para o nosso corpo. Você sabe qual é a parte do corpo que o diabo ele pega e se ele pegar ele acaba com tudo? Alguém pode me dizer? Se o diabo entrar na nossa mente, ele acaba com tudo. Quando ele entra na mente do homem, ele começa a bombardear de uma maneira, não vai dar certo. Isso é mentira. Que nada. Pode reparar, quando sua mente começa a sair de Deus, ela fica perturbada. Porque quando é que eu ponho minha mente em Deus? Quando eu oro, quando eu busco a Deus, quando eu vou para a igreja, quando eu estou aqui, aqui a tua mente está sendo tratada por Deus. Mas ninguém acredita que fala que uma mente vazia é oficina do diabo. Quando o diabo consegue entrar na mente de alguém, ele acaba com tudo. Porque ele mata a fé da pessoa. Matando a fé, quando matou a tua fé, meu amigo, acabou. Você não acredita mais em nada. Deus está falando assim, face a face, e você não acredita mais. Porque o diabo... Por isso que a nossa mente, nós temos que estar... A Bíblia fala, buscando o Senhor todos os dias. Nós temos que encher o nosso coração da presença de Deus. Por isso, Tainá, pega e vai buscar a palavra. Viu? Enche da palavra, porque se você se encher da palavra, você não tem tempo de brigar. Viu, querida? Enche da palavra. Enche da palavra. Porque a palavra é tudo. Eu posso aqui, irmão, dizer uma coisa para a igreja. Deus, Ele pode me usar para falar em profecia. Aqui é muito lindo, é maravilhoso. O louvor é muito lindo. Mas o que liberta é a palavra. O que liberta... Hoje em dia, eu estou vendo muitas pessoas correndo atrás de profeta. Profeta, irmãos, é bom quando é de Deus. Porque se você cair na mão de um profeta que não é de Deus, ele acaba com a tua vida. Amém, irmãos? O profeta é bom quando é de Deus. Mas a palavra não mente. A palavra não mente. Se você for vir aqui, ela não mente. A palavra não mente. Você pode... Eu estou falando aqui de Deus a palavra. Se você quiser questionar, vem na palavra. Porque eu estou fazendo a palavra para a igreja. Você entendeu? Agora, aprenda uma coisa, irmão. A tua mente tem que estar voltada para o Senhor. É uma linha de guerra, o diabo vai de frente com você. Pode reparar. Quando você está com a fé avivada, quando Deus aviva a tua vida, acontece as coisas. Nossa, essa mulher, irmã, está de pé ainda, mas acontece muita coisa. Porque a sua fé está avivada, meu Deus. Porque você sabe o que está buscando. Você sabe quem falou com você. O diabo passa uma rasteira, você pode até chorar. Você pode até, Senhor, mas a tua fé está em Deus. Você sabe quem falou com você. Você sabe quem falou com você. Por mais que você esteja batido, Deus, você pode não me chorando, mas no outro dia Deus te ama. Porque Deus tem compromisso com você. A palavra é tudo, irmãos. A palavra é tudo. Sabe? Tudo que Deus vai fazer na nossa vida é muito lindo, mas a palavra é tudo. A palavra, quanto a palavra, não tem como você questionar. Amém? Amém. Quanto a palavra, não tem como questionar. Amém? Vamos lá na frente, irmãos. Vai lá em Juízes 16, 20, irmãos. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. E despertou o seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, amarraram com duas cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere.
Quando ele descobriu o coração dele, ele contou o segredo que ele tinha com Deus, o diabo entrou. Sabe o que eu vou dizer aqui para vocês? O diabo entrou, arrancou o que ele mais gostava. E Sansão, se você for ver lá na queda do templo, Sansão derrubou o templo lá para se vingar dos olhos dele. Lá na frente a gente vai ver isso daí. Para você ver como ele sentiu de ter roubado os olhos dele. Quando ele morre ali, ele fala: Senhor, me dá só mais uma vez a minha força, para mim, o Senhor vir, como que fala a palavra certa? Para mim me vingar, porque eles arrancaram meus olhos. Sabe que a sensação aqui? Até na última hora ele foi egoísta, viu, meu filho? Até na última hora ele levou um particular, né? Até na última hora ele levou um particular. O que eu vejo aqui? Quando Sansão descobriu o coração dele, ele caiu na mão do inimigo. Quando ele caiu na mão do inimigo, o inimigo roubou tudo que ele amava. Pior, ele virou zombaria para os filisteus. Um homem que Deus levantou para vencer os filisteus, virou zombaria dos filisteus. Quando nós não obedecemos a Deus, nós viramos zombaria dos outros. Porque uma coisa é a pessoa falar porque você está na prova. Você sabe a tua vida com Deus. Outra coisa é as pessoas falarem que tem razão. Não é verdade? Não é verdade? Concorda comigo, igreja? Uma coisa é Deus estar tratando com a gente. Aí, quem falar, coitado de quem falar, porque Deus vai tratar. Senhor, está falando de mim ali, eu vou fechar minha... A vizinha lá de casa hoje falou assim que eu falo alto demais e eu canto alto demais. A mulher que quer preparar minha boca e também minha boca em casa. Aí o Rogério falou assim: pai, Rosana, né? O diabo nunca vai gostar da gente ficar cantando louvor mesmo, não. Se ela não quiser me ouvir, ela que mude em casa, porque eu não vou mudar de lugar por causa da mulher, concorda? Eu louvo alto, é meu estilo, falar alto e cantar e louvar. Porque eu amo louvar a Deus. Você entendeu, irmão? Quando nós estamos no processo com Deus, ai daquele que fala. Incomoda, né? Deus vai tratar. Se falar, Deus trata. Porque Deus está levantando para uma grande obra lá na frente. Você tem que... Agora, quando nós somos zombaria porque nós não queremos se levantar, é outra coisa. Porque Deus vai tratar com quem não quer levantar. Deus muda a história. Tem dois tipos de tratamento. Um que Deus está te preparando para algo e outro que a gente não quer obedecer. Quando nós não queremos obedecer, nós viramos zombaria dos outros. Aquele irmão ali. E os outros ainda falam com razão. Porque Deus dá todas as portas de escape, é nós que não queremos. Amém, irmãos? É nós. É nós, porque tem coisas que nós ficamos assim, ó. Eu trabalhei para ele uma vez. Falei: nossa, tem coisas assim que a gente quer fazer, mas a gente faz assim, na mão de Deus. Né? Na verdade, tem coisas que você quer resolver, mas é Deus que vai fazer para você. Não tem o que fazer. Tem coisa, irmãos, sabe qual é a diferença de quando você está sendo provado e quando você está relaxado? Quando você está sendo provado, Deus coloca numa situação que você quer fazer, mas você está na mão dele. Você tem que esperar ele fazer por você. É milagre. E milagre eu não posso fazer, quem faz é Deus. Milagre, nós somos dependentes de Deus. Senhor, eu preciso, que nem essa situação que eu passei aqui. Eu te comento que meu carro estava atrasado. Meu esposo estava sem carta. Nós numa situação apertada. Eu precisava de um milagre. Não tinha onde tirar. Eu fui orar e Deus providenciou um milagre. É diferente. Amém, irmãos? Tem coisas que você precisa que Deus faça, porque é milagre. E milagre não é nós que fazemos, é Deus. Mas quando é coisa que Deus manda a gente fazer e a gente não faz porque a gente não quer, se prepara. Porque você vai ficar num aperto até se aprender, que nem Sansão. Que Deus está mandando você se levantar, você não se levanta. Amém, irmãos? Existem dois tipos de tratamento. Um Deus se preparando para uma grande obra e um Deus está vendo o relaxo do homem. Amém, irmãos? Temos que tomar cuidado. Nem tudo é prova. Tem coisa que é prova, tem coisa que é a gente está procurando a prova. Amém, irmãos? Amém. Tem coisa que é prova mesmo. Mas tem coisa que nós vamos procurar prova. Tem coisas que Deus está falando que não é, que nem Sansão. Não toca ali, ele tocou. Não deita a mulher prostituta, ele deitou. Essa prova quem procurou? Sansão foi buscar com a mão dele. Ele foi buscar com a mão dele isso. Se ele foi buscar com a mão dele, as consequências vieram. Se você buscar alguma coisa com a tua mão, vai vir a consequência. Hoje parece que está tudo bonitinho. Amanhã você vai ver as consequências da desobediência de hoje. Porque o diabo ele suja. Ele dá as coisinhas pra gente assim, mas lá na frente ele se retira e fala: agora fica aí com o teu problema, porque você caiu na minha, resolva você. E Deus é tão maravilhoso ainda que ele ainda pega nossas coisas erradas, para não falar outra palavra, né, irmãos?
ainda conserta o que nós fazemos de errado. Ele dá um jeitinho de consertar ainda. Pode reparar. Tudo que às vezes é de ruim na nossa vida, Deus conserta. Ai, Senhor, eu fiz isso aqui. Aí Ele vai lá e ainda conserta. Só que o conserto, Ele vai tratar com a gente. Sabe por quê? Ele conserta, mas você paga o preço pelo conserto. Não é verdade, irmãos? Ele conserta, mas tem um processo dele te ensinar para você não errar de novo igual. Sabe qual foi o erro de Sansão? Ele errava sempre na mesma coisa. O erro, vai ver. Aquela primeira mulher com uma coisa, depois com a prostituta outra coisa, depois com a Dalila outra coisa. Ele errou na mesma coisa. Os crentes, quando ele começa a errar sempre a mesma coisa, irmãos, ele precisa de duas coisas. Eu pedi para Deus a bênção dele, ou ele precisa, posso falar claramente? Posso? Criar vergonha na cara e obedecer a Deus. O irmão errar uma vez, como que fala o ditado? Errar uma vez é humano. Duas ainda tem. Mas 3 já é burrice. Não é verdade, irmão? 3 já é burrice. Então o que Deus está falando para a igreja dele aqui hoje? Cuidado com as escolhas de vocês hoje. Tem prova que vocês estão pegando com a mão de vocês. Vocês vão pagar as consequências, vai ficar lá na frente depois. É vocês que vão arcar com as consequências. Amém, irmãos? Deus está falando, vamos lá na frente para fechar aqui. Vamos lá em Juízes 16, 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhe o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-lhe estar em pé entre as colunas. Vai lá no 28, irmão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e esforça-me agora, só mais uma vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Está vendo aqui, irmão? E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia. E foram muitos mais os mortos que matou Sansão na sua morte do que os que mataram na sua vida. Sabe o que eu aprendi aqui? Que Deus só cumpriu a obra de Sansão na morte dele. Deus tinha isso aqui no decorrer da vida de Sansão. Sansão só vai vencer esse povo no decorrer. Como ele não deixou Deus fazer, Deus cumpriu isso na morte dele. Porque a Bíblia fala que morreu mais filisteu ali do que a vida dele todinha na terra. Será que vai ter que morrer alguém para você acordar, para entender que Deus quer fazer uma obra no meio de vocês? Deus está mandando perguntar aqui. Sansão teve que perder para ganhar. Ele teve que morrer para ganhar. Deus manda perguntar: você tem que tocar em alguém para você acordar? A presença de Deus está nesse lugar. Glória a Deus neste lugar. Porque sabe o que Deus está falando aqui? Para salvar ainda você lá na frente. Se você não der crédito, você vai ainda chorar. Porque Sansão veio chorar. Sabe o que eu vejo aqui? Sansão veio no estado crítico de choro. Porque ele sabia que ele ia morrer com o povo. Você acha que ele ia morrer contente? Morra, morra, morra. Não. Ele sabia que ele ia pagar um preço caro, ele ia morrer junto. Ele ia morrer junto com aquele povo. Que Deus está falando aqui, que Ele tem promessas vindas na vida de gente aqui. Mas se você não se levantar e obedecer a minha palavra, vou eu fazer que nem fiz com Sansão. Para não te perder lá na frente, eu vou mudar planos. E não adianta me questionar depois. Porque é a tua escolha hoje, Deus manda dizer. Amém, igreja? Amém. Uma coisa temos que aprender. Às vezes Deus dá promessa, vou fazer, vou acontecer. Deus cumpre promessa mediante a obediência. Aprendeu isso, igreja? Eu aprendi isso. Se Deus fala para fazer algo,